vocês. Surpreso, graças a Deus, uma parte boa. Pensei que estaria mais vazio. E hoje, é um número bem agradável, louvado seja Deus por isso. Isso mostra o desejo que temos de ter essa comunhão, manter na palavra e continuar obedecendo o mandamento de Jesus Cristo. Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Mas antes fazer a demonstração, quanto mais sabeis que o dia se aproxima. Então, é um incentivo para cada um de nós que Paulo nos deixa, de estarmos estimulando uns aos outros, assim como foi feito a igreja do primeiro século. Meus irmãos, vocês já sabem que nós estamos fazendo um período aí de estudo de Mateus 28, 18 a 20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E no decorrer desse período a gente tem falado várias mensagens do que a Bíblia nos ensina sobre obedecer a palavra de Deus, a guardar no coração, e guardar significa praticar, viver, pôr em ação aquilo que estamos aprendendo. Assim como o aluno na escola está aprendendo, é para praticar. Quem está fazendo faculdade deseja de colocar aquilo em prática, e ele vai correr atrás dos seus sonhos e objetivos, e Deus vai abençoando para que seja bem sucedido. A palavra de Deus também, ela é lida, mas ela se torna viva quando ela se torna prática, quando ela faz gerar ações em nossas vidas, obedecendo aquilo que Jesus nos ensina. Salmo capítulo 36, existe 26 versículos que está dizendo sobre a misericórdia de Deus. E hoje nós vamos falar da misericórdia de Deus, da misericórdia nossa um para com os outros, mas da onde aprendemos essa misericórdia? Isso não é de nós, não é dos nossos atributos. Isso vem de Deus, e o discípulo de Jesus Cristo, ele vai aprendendo com Jesus, estudando a palavra, para que possa estar praticando esse ato de compaixão e misericórdia um para com os outros. É assim que Jesus agiu, é assim que Jesus mostrou, é assim que Jesus pediu que a sua igreja vivesse e fizesse. A igreja do primeiro século foi lida aqui pelo Marcos, que não tinha nada em comum, assim, eles tinham tudo em comum entre eles, e descobrindo a necessidade que os irmãos tinham, eles compartilhavam aquilo que tinham, para que não houvesse necessidade. Isso é misericórdia, isso é o ato de amor, isso é a prática do Evangelho, isso é viver os ensinamentos de Jesus. E Jesus continua nos ensinando hoje a viver essa missão da misericórdia um para com os outros. Louva a Deus pela igreja dos Pimentas, porque nós sabemos que a igreja se esforça a viver esse ato de misericórdia um para com os outros. É uma igreja que tem aprendido muito com a palavra de Deus, que tem colocado em prática, mas é um ato que precisa continuar até Jesus buscar a sua igreja, ou até Ele nos chamar, assim, dessa vida para uma vida melhor. Então, meu irmão, a palavra de Deus está sempre nos orientando a exercer o ato de misericórdia. Semana passada nós falamos da misericórdia de Jesus para com o povo, de Jesus para com a igreja, como Ele agia. Ele não só sentia, mas Ele também colocava em prática. Ele não só sentia, mas Ele fazia. E os seus discípulos foram aprendendo com Ele. E a igreja aprendeu a exercitar isso no primeiro século. A igreja de hoje também precisa exercitar. Não estou dizendo da igreja perfeita, da igreja que não tem suas limitações e falhas, mas eu estou dizendo das nossas atitudes, da nossa maneira de enxergar o Evangelho, amar essa palavra e fazer com que essa palavra se transforme em ações em nossas vidas. E assim, meu amado irmão, por que a Bíblia fala da misericórdia? Porque a gente vai viver toda a nossa história da vida precisando exercitar. Muitas vezes é a misericórdia na palavra, um para com os outros. É a misericórdia na ação e observar e entender a necessidade do irmão. É a misericórdia na fragilidade do irmão, não que ele é um lobo, mas ele é uma ovelha frágil naquele momento e precisa da minha e da sua misericórdia, assim como eu preciso da misericórdia de vocês. Então a misericórdia que nós praticamos não é da nossa essência, mas é algo, um atributo de Deus em nossas vidas que vamos aprendendo a exercitar e nos tornar um discípulo cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Quando nós lemos em Jó, e observando Deus falar do céu, observaste o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, que se desvia do mal. Quer dizer, Jó tinha no seu coração o desejo de obedecer a Deus, e ele se esforçava para aquilo acontecer.
E Deus não se fez indiferente. Mas Ele olha e percebe que ali na terra havia um homem misericordioso, compassivo, com desejo de fazer a sua vontade e praticar. E Ele olha na individualidade e fala, esse homem, ele alegra o meu coração. Ele se esforça a cumprir a minha palavra, ele se esforça a viver o meu evangelho, ele se esforça a viver aquilo que eu tenho ensinado. É assim que Deus quer enxergar cada um dos seus discípulos e filhos aqui na terra. Eu sei que é um desafio para mim e para você exercitar o ato da misericórdia, mas isso é possível com a ajuda que o Espírito Santo de Deus tem nos dado e nos concedido. É para isso que Deus não nos deixou só, é para isso que Jesus falou, que nos enviaria um Consolador, que nos guiaria em toda a verdade, e nos ajudaria a exercer os atributos que Ele tem deixado para a sua igreja. Então a Bíblia nos ensina sobre a compaixão para com os outros, e a Bíblia é cheia de exemplos de compaixão, ela não só incentiva, mas ela também nos incentiva a viver intensamente assim, porque Jesus viveu isso intensamente. Nós lemos na semana passada que Jesus alimentou aquela multidão não só com a palavra, não só com a cura, mas também com o alimento necessário naquele momento. Então Jesus agiu de várias formas, mostrando o seu amor e a sua misericórdia. E os que ali estavam observaram aquilo e aprenderam com Jesus. E hoje essa palavra chega a nós também para que nós aprendamos a ser discípulos misericordiosos. O que falta muito nesse planeta Terra hoje em dia. A ação da misericórdia, o favor imerecido, aquilo que Deus nos concedeu. João 3,16 nos revela isso. Que Deus nos amou de tal maneira que Ele não olhou nossa bondade, nosso mérito de estar ao lado dEle no céu. Não, Ele fala que Ele amou incondicional e derramou a sua graça e misericórdia através de Jesus. E quando isso me alcança, quando isso alcança a igreja, a gente nos tornamos mais sensíveis, mais compreensível, mais misericordioso um para com os outros. Não podemos esperar no mundo lá fora essa graça e misericórdia, mas no corpo de Cristo Jesus, na igreja de Cristo Jesus, na sua vida individual, Deus, e na minha vida, Deus espera de mim e de você esse ato misericordioso. Porque a palavra fala que a nossa luz deve transparecer aos homens. E através das ações que nós aprendemos com a palavra, que as pessoas vão ver em nós a imagem de Jesus. As atitudes de Jesus, as ações de Jesus, e aí pode despertar também interesses de conhecer também esse evangelho que transformou a minha e a sua vida. Mateus capítulo 9, versículo 36. Eu já falei aonde tinha uma multidão, Jesus teve grande compaixão porque estava aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus observou isso na multidão. E há um texto que diz que Jesus chorou quando observou aquelas multidões sem ovelhas, sem pastor, sem rumo. Não tinha mais ninguém que os orientasse diante dos ensinamentos que Deus havia deixado ao povo. Os sacerdotes haviam se corrompido e já não tinham interesse de conduzir o povo ao caminho de Deus. E quando Jesus olha aquela multidão, ele se compadece, ele tem misericórdia, ele age para que aquele povo seja abençoado a conhecer o verdadeiro evangelho, a retornar aos caminhos de Deus, ao ponto dele entregar a sua vida para que hoje a igreja existisse e que eu e você pertencemos a ela. Então, se você quer ver o que é graça e misericórdia, compreenda porque você está aqui hoje. Porque você tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque Deus te deu o privilégio de um dia morar no céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então alcançou a minha vida de tal maneira que Deus me deu o privilégio de um dia estar no céu. E o que eu faço com essa graça e misericórdia de Deus, esse favor imerecido em minha vida? Preciso compartilhar. O seu ouvido é um ato de misericórdia para com seu irmão que está sofrendo muitas vezes. A palavra de consolo é um ato de misericórdia que o seu irmão às vezes precisa ouvir aquele incentivo. Muitas vezes o agir
financeiramente, ou nas medidas do possível, é um ato de misericórdia, como o Valdir já anunciou tantas vezes, que algum irmão, nos momentos difíceis da vida dele e da família, estavam lá. É assim que vamos ver Jesus Cristo em nós, agindo de acordo com o que Jesus tem nos ensinado. E isso é um desafio para mim e para você, porque o nosso coração muitas vezes quer nos levar à contramão do que Jesus está ensinando. Às vezes nosso coração ferido pode querer bloquear a ação da graça e da misericórdia, o não liberar perdão, o não ser compreensivo, o não estender a mão, o não ser misericordioso. Por isso hoje vamos explorar um pouco dos ensinos sobre a compaixão, a graça e a misericórdia, como devemos viver isso em nossas vidas, equilibrando o desejo de ajudar outras pessoas sem perder o cuidado também de nós mesmos. Sim, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos caminhar junto, precisamos ter essa graça da misericórdia em nossas vidas, mas também cuidar de nós mesmos, para que nós não nos enfraquecemos e não perdemos assim esse ânimo de ser cada vez mais parecido com Jesus, usando a compaixão de acordo com o que a Bíblia nos ensina. O que é a compaixão, segundo a Bíblia? O que Jesus ensina sobre a compaixão para com os outros? Ela nasce em nosso coração, em nossa mente, mas ela não deve parar por ali. Não é só o ato de sentir, mas também é o ato de agir. Quando Jesus viu a multidão que estava, que já estava tarde, e os discípulos falam, olha, manda embora, porque já é tarde, não temos. Jesus não só olhou e sentiu a compaixão da caminhada até voltar ao vilarejo, mas ele procura agir de uma forma que todos sejam abastecidos, e ele age milagrosamente para que aquilo acontecesse. Então ela nasce no coração, mas não para por ali. Por isso que Jesus mostra que a compaixão sempre exige uma resposta de ação minha e sua. Uma resposta de ação minha e sua. É não deixar o outro à beira do caminho, como o bom samaritano fez. Quando ele passa, ele tinha tudo para dizer, não é o meu problema. Não é. Já passaram tantos por ali e ninguém fez nada, não é eu que vou poder ajudar. De jeito nenhum. Jesus usa esse exemplo para deixar bem explícito para a sua igreja que sim, nós precisamos estender a mão, acolher uns aos outros. Que a dor do outro talvez, que a dor do outro também, muitas vezes, precisa ser a minha dor. E aquele bom samaritano, ele colhe aquele homem e faz tudo o que está ao seu alcance, para que aquele homem não seja morto à beira do caminho. E se nós, como igreja de Cristo Jesus, não tomarmos cuidado, podemos deixar alguns à beira do caminho pela falta de misericórdia, amor, graça e bondade. Alguns podem morrer espiritualmente se eu não tiver essa graça e misericórdia que Deus nos ensina. De olhar com simpatia não é apoiar, não é ser cúmplice. Olhar com simpatia a fraqueza do irmão, quer dizer, peraí, por que ele está passando por essa circunstância, essa situação? O que tem acontecido que tem deixado ele assim? O que eu posso fazer para poder ajudá-lo a se levantar nesses momentos difíceis que ele está vivendo? E assim a igreja de Jesus vai ser cada vez mais a imagem e semelhança do Senhor. Por isso é uma ação que nasce no coração e na mente, mas ela não para por ali. Não é só o desejo, mas é a ação. Em Lucas 10, 25 a 37, encontramos a parábola do bom samaritano, que eu já falei, sabendo que a compaixão do samaritano levou a agir de forma prática. Parou a sua viagem. Tinha tudo para dizer, estou atrasado, tenho compromisso, hora marcada, a viagem é longa. Além disso, aqui é perigoso. Não, ele parou a sua viagem.
E ele fez aquilo que estava ao seu alcance, para não deixar o samaritano, para não deixar aquele homem à beira do caminho. Então, por que Jesus nos deixa esse exemplo? Porque ele fez com que o Espírito Santo lembrasse aos seus apóstolos para que escrevesse essa história para nós. Para ficar registrada como eu e você precisa agir dentro do reino de Deus, dentro da sua igreja. E em Lucas 10, 25 a 37, já falei da parábola do bom samaritano. E este é o coração da compaixão, ver a dor e agir para aliviar o sofrimento do outro. Mas o que precisamos entender é que essa compaixão vem diretamente de Deus. Nós aprendemos com Deus. Por isso que Deus fala lá no Velho Testamento: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Porque amando a Deus, nos esforçando para amar o Senhor, nós vamos ter os atributos dele em nós. Davi falava: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardar não é jogar aqui dentro e fechar o coração, mas guardar e não esquecer dos ensinamentos de Deus, para que nós vivamos diariamente o que Jesus nos ensina. Esse é o desafio que a igreja de Jesus tem, que eu tenho, que muitas vezes, se não tomar cuidado, eu esqueço. Eu não pratico, eu não vou viver. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha, porque Deus está nos consolando. Olha, porque Deus cuida de nós, para que nós também ajudemos uns aos outros. Então esse amor, essa graça e essa misericórdia que vem de Deus e me alcança, é para que eu também pratique e exercite, para que outros vejam em nós a graça e a misericórdia de Deus, e isso seja estendido uns para com os outros. E isso nos ensina que somos chamados a ser canais de compaixão de Deus. Somos canais de compaixão de Deus. Se tem um único meio que as pessoas vão ver Deus, é em nós. A melhor maneira das pessoas ver Deus é através das nossas ações, de graça e misericórdia um para com os outros. Não é o mérito, não é soltar o fogo, olha o que ele fez, não. É porque Deus fez por mim, é porque eu sei o tamanho da graça de Deus em minha vida, eu também quero viver. Eu também quero praticar, me esforçar a ser cada vez mais como aquele bom samaritano, me esforçar para ser mais como Jesus, os olhos misericordiosos que está sobre as nossas vidas. Ele nos consola para que possamos consolar os outros. Mas a compaixão não é sentir pena ou dó, é colocar-se no lugar do outro. E o Valdir sempre dá uma mensagem, ele fala, em algumas mensagens que ele deu recentemente: o amor custa caro. Amar custa caro. O amar precisa renúncia, abrir mão. A misericórdia custa cara, no bom sentido. Preciso investir, preciso sentir. Preciso ter a sensibilidade de muitas vezes olhar e ver um olhar entristecido dentro do corpo, uma pessoa mais abatida. E muitas vezes você pode orar, você pode ouvir e você pode ser presente na vida do seu irmão. E às vezes a compaixão não é sobre resolver os problemas dele. Talvez não vamos conseguir resolver de uma maneira prática, a gente chegar lá e resolver os problemas de alguém, mas sobre estar lá para caminhar com essa pessoa no meio da dor. É compaixão.
andar junto com o outro no meio da dor. É carregar o fardo que Jesus está dizendo. É 5 minutos de prosa, muitas vezes. É o ouvido para ouvir. E na medida do possível, se puder fazer algo para aliviar, sim, claro. Claro. Mas o estar junto é necessário. O compreender a dor do outro é necessário. Por isso, o exemplo prático da compaixão do dia a dia, a compaixão é um exercício diário. Sempre vamos ter que praticar o ato da graça e da misericórdia, da compaixão. Não precisamos ser algo grandioso, pode estar nos pequenos gestos. Talvez nós não conseguimos alimentar a multidão de 5.000, mas talvez podemos ser aquele jovem com 5 pães, e quanto é que é? 5 pães e 2 peixes, né? E o demais o Senhor fará. 5 pães e os 2 peixes é o ouvido, é a oração, é a compreensão. Talvez é o pouco do financeiro que podemos. E você acha que Deus não fará o resto, que não está ao nosso alcance? O milagre vem de Jesus. A cura plena vem de Jesus. O alívio completo vem de Jesus. Mas os 5 pães e os 2 peixinhos que nós podemos usar servem para abençoar a vida do irmão. Talvez ouvindo, orando, estando ao lado dele, talvez só escutando. Às vezes não tem nem a palavra do consolo, muitas vezes. Mas é assim que a igreja de Jesus vai vivendo, e o desejo que Deus quer que nós vivemos. Também podemos praticar a compaixão no perdão. Um dos maiores atos da compaixão que podemos oferecer é o perdão. Lá em Efésios 4:32, Paulo nos instrui, e ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Essa é uma marca da igreja de Jesus. Uma marca da igreja misericordiosa, compassiva e perdoando uns aos outros. Por que Paulo está escrevendo isso para a igreja? Porque às vezes nos ferimos. Às vezes falamos até palavras sem querer, que às vezes a interpretação que foi acolhida foi outra. E aí se estende a compaixão no meio da igreja, para que ela se fortaleça e o diabo não toma vantagem sobre nós. Então ele deixa escrito: sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então ele abre a nossa mente e traz um entendimento daquilo que Deus fez por nós, para que o nosso coração não seja endurecido. Como muitas vezes nós vemos pessoas dizendo: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. Aonde isso está escrito? Que somente Deus pode perdoar. Perdoar é liberar. É você se livrar de uma dor que talvez o outro não está nem mais sentindo. É como o Valdir fala, é você olhar para o outro e já não sentir mais aquele peso. É você não ter mais medo de estar sentado do lado dele. Perdoar é você olhar com simpatia, quer dizer, com compaixão, a fraqueza daquele irmão que muitas vezes nos atingiu. Às vezes involuntariamente, pelo processo que ele está passando na vida. Perdoar não significa concordar com o erro. Não é isso, você passar a mão no ombro do outro e falar: meu irmão, seja certo. Se fosse no seu caso, eu fazia o mesmo também, derrubava o barraco. Eu te entendo, porque eu sei, eu sou assim também. Não, não é isso. Não é você põe a lenha na fogueira. Como a gente era criança, né? 2 meninos brigando, você ponhava a mão e falava: olha, quem é homem, costa aqui. Gilson viveu muito isso. Né? Só para ver o circo pegar fogo. Não. É os pacificadores, né? Os pacificadores, o deixa disso, né? Aquele que vai abrandar a situação. Né? Jogar água para poder esfriar um pouco os ânimos, água do amor,
da palavra grandiosa, né? E assim, vamos vivendo aquilo que Jesus quer que vivamos dentro do seu reino. Perdoar não significa concordar com o erro, mas libertar o nosso coração da amargura. A compaixão nos ajuda a entregar além da dor, permitindo que Deus trabalhe em nós e nos outros. Precisamos dessa permissão de Deus em nossas vidas, para que esteja trabalhando em nós, para que também seja abençoado o nosso semelhante. Olha, obrigado, que bênção. Você está vendo? Esqueci. Eu lembrei até a semana passada. É o HD, mas o Senhor sabe. E Ele não me ajuda a fazer o nome do meu. Eu vou lembrar. Mas obrigado, varão valoroso, que Deus abençoe. Vamos lá. Mateus 22, 39. Não. O limite entre a compaixão e a falta de amor próprio é algo que eu quero que você entenda, para que não seja distorcido isso. Para que não seja distorcido isso. Não é que nós não devemos amar o nosso irmão. Não é que nós não devemos ter a misericórdia, a compaixão pelo nosso irmão. Mas nós também temos um limite que precisamos ter cuidado para que nós não seja de uma maneira totalmente esgotado, ao ponto de nós também perdermos o foco. Jesus fazia muito isso. Amava, tinha compaixão, graça e misericórdia, mas Jesus muitas vezes precisava se retirar para estar só. Cuidar de si também é o que nós precisamos fazer. Porque se nos entregarmos de uma maneira que nós não temos para oferecer tanto quanto, corremos o risco também de nos encher de sobrecarga e não conseguir cuidar nem de nós mesmos. Não estou dizendo, meu irmão, que nós não devemos viver essa graça, bondade e compaixão de Deus. Não é isso. Eu estou falando que nós temos limites em nós que podemos fazer para não perdermos a direção. Agora, eu não posso pegar isso e falar, vixe, não posso fazer nada. De jeito nenhum. Não é isso que a igreja de Jesus tem ensinado, mas que nós também precisamos cuidar de nós, como Jesus cuidou dele. Em alguns momentos ele precisava abastecer as baterias, precisava ter um momento dele com Deus, um momento a só, para poder se revigorar novamente. Então, agora precisamos falar sobre algo muito importante, os limites da compaixão. Às vezes nós envolvemos tanto em ajudar os outros que acabamos negligenciando a nós mesmos. Você já viu pessoas dizendo, eu não aguento mais. Se esgotaram. Não tem nem energia para cuidar de si próprio, que é algo também negativo. Precisamos ter energia para cuidar de nós, para termos possibilidade de ajudar uns aos outros. Às vezes tem pastores que estão surtando, porque abraçou o problema de tal maneira que nem ele conseguiu cuidar de si próprio, cuidar dos seus. E é esse limite que nós precisamos estar atentos. Precisamos olhar para nós mesmos e dizer, peraí, como é que eu estou também? Como eu estou também? Porque a compaixão precisa estar em mim também. Eu preciso ter compaixão de mim, não dó, pena, mas cuidar. Precisamos cuidar um dos outros e cuidar de nós. Ter o nosso tempo com Deus, com a leitura, com descanso emocional,